Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo Ramos, eu sou proprietário da MB House. Eu moro aqui em Nova York. Tá muito calor aqui, por isso que eu tô com essa camisa lá Miami. Bem, eu queria conversar com vocês hoje sobre o GMAT, ok? Se você vai fazer MBA no exterior em 2026 ou 2027, existe uma única versão válida hoje do GMAT que você já deve ter ouvido falar, que é o GMAT Focus. E ela tem uma escala nova, um formato novo, que ninguém sabe direito muitas vezes como lidar, ok? Então, nos próximos minutos eu vou falar do GMAT Focus, ok? Que o GMAT lançou com uma escala diferente e com uma avaliação diferente, tá? Bem, vamos lá. Desde 7 de novembro de 2023, o único GMAT válido é o Focus Edition. Ele substituiu completamente aquele GMAT clássico de 3 horas e meia com 4 sessões. Agora são 2 horas e 15 com 3 sessões. Mais curto e mais focado. Só que, no meu modo de ver, tá mais difícil. E independente de ser mais difícil ou mais fácil, é uma competição. E saibam, a nota de vocês vai ser comparado com outros brasileiros, ok? Quando você aplica no Admissions, eles comparam com outros brasileiros, no máximo alguns países da América do Sul, tá bom? Bem, a nova escala é entre 205 e 805 e o novo recurso obrigatório para escolas top. A gente pode falar em outro momento da comparação com o GRE e até o Executive Assessment. Ok. Então, nós temos o Quantitative Reasoning, que são 21 questões, 45 minutos, álgebra aritmética, resolução de problemas, não tem mais geometria e, claro, não pode nessa sessão usar calculadora. Nós temos o Verbal Reasoning, 21 questões, 45 minutos, okay? Compreensão de leitura e raciocínio crítico, é o que eles chamam de Reading Comprehension e Critical Reasoning. Okay? O Sentence Correction, que era muita gramática e onde os nativos em língua inglesa se garantiam. E a pontuação era diferente, o crescimento, quando você crescia um ponto na parte verbal, o crescimento em percentile era muito grande. Eles aboliram isso daí e ficou mais estruturado para quem é estrangeiro, melhor estruturado. Bem, uma das grandes vantagens do Focus é que agora você pode voltar às questões dentro da mesma sessão, né? É o que eles estão propagandeando. Só que tem uma coisa, eu vou explicar como é que é isso daí. Pode trocar até 3 respostas por sessão, ok? Bem, isso poderia mudar a estratégia de tempo, mas você sempre tem que privilegiar escrever bem, resolver bem as questões, em vez de ficar pensando, eu volto nessa depois. Pode até acontecer, mas geralmente você não tem tempo para fazer isso. Então é um benefício que geralmente você não usa. A estratégia antecipada de estudo deve levar isso em consideração. E a MB House sempre prepara vocês em relação a estratégias com os nossos professores que dão plantão de dúvidas, incluso no nosso curso, não só de resolução de questões, mas essas estratégias intrínsecas à prova. Ok. Se você fizer no 100, no Centros é US$ 275 hoje em dia, né? Pelo câmbio 1.375 no câmbio atual, ou US$ 300 se você for fazer online. Você tem 5 tentativas por ano. Hoje não tem mais limite, tá? Alguns não temos uma versão oficial ainda. Antes era 8 na vida inteira. Hoje parece que não tem mais limite. Mas você não conta com isso, né? Você faz no máximo 4 para aplicar. Bem, você tem centros no Brasil, nós temos a lista dos centros no nosso site, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Brasília, ok? E a opção online. Bem, a grande novidade do GMAT, o Super Score. Vamos falar disso. Anunciado pelo GMAT em 16 de junho de 2026. Então, o lançamento é início de agosto de 2026. Combina automaticamente suas melhores notas de cada sessão entre todas as tentativas. É gratuito e é retroativo, é automático. Ok, você paga pelos testes se você for fazer mais testes. Mas esse super score, esse condensamento, você tem gratuitamente, ok? Um ganho médio projetado quando você faz isso é de 20 a 50 pontos. Bem, fica aqui se as escolas vão aceitar esse super score, porque uma coisa é lançar, outra coisa é as business schools aceitarem. Nós não temos estatísticas ainda para ver como está ocorrendo esse super score. Se você já tem um DMAT abaixo do que queria, refazer só uma sessão pode te dar uns 30 pontos a mais. Seria esse o insight por agora, ok? Bem, se eu pudesse te dar uma dica, assim, subestime menos o Data Insights.
dentro da prova. Por quê? Quando a gente percebe que vocês começam a estudar o Data Insights funciona assim: é uma miscelânea de cinco tópicos, cinco formatos de questões, com vários tópicos, e um deles é o Data Sufficiency, e o outro é gráfico, que vai de 40% a 60% da prova. Aí tem o resto, ok? As outras mini sessões. Que muitas vezes, quando você vai estudar, você olha e fala assim: puxa, eu não tenho tempo de resolver isso daí. Tem técnicas para isso, e você precisa considerar se cai aquelas muito complicadas. Geralmente, estatisticamente, o problema do GMAT é na parte quantitativa, não na parte de Data Insights, ok? Tá. Uma outra coisa que a gente pode falar, tá? É que você pode avaliar entre fazer o Superscore em vez de fazer o GRE, ok? Então o Superscore veio claramente para competir com o GRE. E para quem acha que o GRE é mais fácil do que o GMAT e você se adapta melhor, isso não é verdade. Estatisticamente, ao longo dos anos, a gente viu que a pessoa que está estudando para o GMAT, faz o GMAT, etc., e depois faz o GRE, sabe aquelas tabelas de conversão que também são unofficial, ok? Elas projetam uma mesma nota quando o candidato faz a prova oficial de GMAT e faz a prova oficial de GRE. Ele não melhora nada quando não cai, ok? Ou melhora só um pouco. E o GMAT você ganha competitividade. E o GRE tem um inglês muito difícil, a matemática é mais fácil, mas veja bem, é mais fácil para todo mundo. E o jeito que eles calculam a curva de Gauss no GMAT é muito mais preponderante para Business School do que do GRE, que é mais meio acadêmico, ok? Em relação, então, ao cenário normal da prova, das três partes, você é brasileiro, você vai crescer no verbal. Não se preocupe com isso. É técnica, ok? O Data Insights, não se preocupe tanto. Você vai acabar crescendo. É só estudar tecnicamente também. E claro, a matemática também é técnica. Agora, a matemática é o que prende você lá atrás. Ok? Se isso ocorre, impede o seu crescimento muitas vezes. E a MB House está preparadíssima desde 2006, nós temos mais de 1.500 alunos aprovados e mais de 50 milhões de dólares em bolsas distribuídas. E o fator preponderante para a bolsa por mérito em certas escolas é o GMAT. Portanto, um crescimento significativo no GMAT que a MB House apresenta com seus alunos é sinônimo de maior valor em bolsas de estudos. Ok? Eu vou ficando por aqui, vou desligar aqui. E, por favor, assinem o canal, acompanhem e vocês vão ter notícias em breve, ok? Da gente. Obrigado, até logo.